onde a maioria das coordenadoras erram quando o professor ele se recusa a realizar. E eu também vou te ensinar como agir então com segurança, falar quando o professor se recusar. A primeira questão é que muitas vezes quando a coordenação pedagógica, ela vê o professor numa situação de recusa de realizar uma solicitação ou alguma orientação do dia a dia, ela tende a bater de frente, a querer impor, a querer intimidar, e muitas vezes vira uma grande discussão. E vira aquele clima, não só naquela reunião, ou num corredor, ou na sala dos professores, mas como um clima instalado dentro da escola. E quando termina o dia, ou até mesmo depois dessa conversa, a coordenadora ela fica tão frustrada e se sente muito intimidada por aquela situação. E outras vezes chega ao ponto da direção ser acionada pelo professor para intervir. E muitas vezes nessa hora a coordenadora é tida como errada. Eu dei meu exemplo e vou te dar mais um agora. Te contei no início o que eu intimidei o professor, achando que ia ser uma forma dele realizar o que ele estava se recusando. Não deu certo. E eu saí como errada na situação. E isso aconteceu também com uma das nossas alunas. O professor coordenador de área, ele não estava cumprindo com alguns deveres e a coordenadora, então, na vontade de fazer o professor realizar e parar de recusar, ela acabou também falando ao professor: olha, então eu vou ter que rever essa sua condição dentro da aula e algumas questões ali que ela pontuou a respeito da prática do professor. O professor era projetos itinerários, tá? E aí o que aconteceu? Esse professor marcou uma reunião com a direção e ele quis saber se realmente o que a coordenadora estava ameaçando, vamos assim dizer, poderia acontecer, porque se ela não tinha autoridade para falar com ele daquela forma. Percebe que intimidar é um caldeirão que vira em cima da coordenação? A gente ferve água e nós mesmas nos queimamos. E eu sei que isso, gente, é fácil acontecer, porque aquela hora que o professor nos intimida, se recusando, argumentando, querendo falar alto muitas vezes, nós, sem saber como agirmos, a emoção acaba sequestrando a razão e falamos coisas que não deveríamos dizer. Quem aqui já passou por isso? E aí, então, é uma situação que, ao invés de resolver, piora e muito a recusa do professor. A recusa ela tende a aumentar quando o professor se sente intimidado pela coordenação. Não vai adiantar, ele não vai realizar. E ainda você irá sair como errada nessa situação. Outra questão que eu vejo muitas coordenadoras errarem quando o professor se recusa a realizar: voltar atrás, desistir do que havia orientado. Ah, então deixa. Vamos dar um exemplo. Professor, você pode adaptar essa avaliação da prova? Eu vejo que essa avaliação ela não está coerente com o nível dos alunos. Não, Marcélia, eu não vou adaptar. A prova é essa. O professor se recusa. Aí a coordenadora, insegura, sem saber como argumentar, então tá bom, professor. Era só uma dica, assim, só se desse mesmo. Não era opcional. Só que quando o professor gritou mais alto, né, gritou no modo de dizer, tá, gente? Você entendeu, né? E aí a coordenadora, ó, demonstrou insegurança. Ou então ela fala: "Não, então deixa que eu faço. Pode deixar então. Posso adaptar? Ah, então faz como você quiser". "Não, não, não, pode deixar". Aí ela vira a noite ali refazendo ou fazendo uma ação que do começo ao fim ela era uma atribuição de responsabilidade do professor, que quando houve a recusa, a coordenadora por insegurança assume mais uma responsabilidade, que não era do seu papel. Perdendo assim a credibilidade do grupo, que percebe na coordenadora a insegurança e aos poucos, você, coordenadora, que acaba vivenciando essa situação, tende a ter vontade de desistir, por não saber como agir e nem o que falar. E às vezes você pode pensar: "Marcélia, mas eu prefiro ter paz do que razão". Já disse isso algumas vezes, mas vale a pena repetir. Que paz? Que paz? A paz de se calar e engolir? Desaforo? A paz de fazer o seu trabalho e do professor? Que paz? É muito relativo esse conceito de paz na coordenação do que ter razão. Fica este alerta e essa reflexão para você.
A recusa, ela tende a aumentar quando o professor percebe, então, que tem quem faça por ele, para ele. E no caso, muitas vezes, acaba sendo a coordenação. Outro erro comum na coordenação, quando o professor se recusa a realizar, é repetir e insistir várias vezes para o professor fazer, falando a mesma coisa de formas diferentes, ou melhor, às vezes nem de forma diferente, falando várias vezes a mesma coisa, por favor, com jeitinho, repetindo, quase que implorando para o professor realizar, na expectativa e na tentativa que ele ou se realize sem se recusar. O que que acontece nessa hora? Por que que isso acaba sendo erro? Porque a coordenadora só ouve desaforo. Não, não vou fazer, não adianta. Ou então ela fica sabendo de conversas de corredores da escola. E essas conversas vão minando pouco a pouco as suas energias, a sua força e até mesmo a sua autoconfiança em si, na sua capacidade. E a coordenadora tende a adoecer. Por isso, repetir várias vezes para o professor realizar não vai fazer com que ele faça, que mude a ideia dele se recusar e ainda vai te desgastar na coordenação. A recusa, ela tende a aumentar quando o professor percebe na sua comunicação a incerteza e a insegurança na coordenação. Quer saber mais como lidar com seus professores tendo segurança? Então eu vou te dar um curso gratuito nestas datas que está aparecendo aqui na sua tela. E para eu te enviar o link das aulas, os materiais, o seu certificado como este, você se inscreve no link que tem aqui na descrição deste vídeo.